Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Diga comigo assim: fé aperfeiçoada. Isso, diga com ânimo: fé aperfeiçoada. Aleluia. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Obrigado, Ministério de Louvor. Vamos lá. Vamos lá. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os dos servos, e faz-me andar nos mais altos lugares, para o mestre da música, o mestre da música para os meus instrumentos de corda. Só esse, só o 19. O 3,19, perdão, 3,19. O Senhor, o soberano, é a minha força. E Ele faz os meus pés como do servo e me faz andar em lugares altos. Diga comigo assim: o Senhor é a minha força e me fará andar em lugares altos. Quem pega isso aí, diga glória a Deus. Porque esse é o tempo que o Senhor está cumprindo cada dia aquilo que Ele tem nos prometido. Há uma medida do céu para as nossas vidas. Então o Senhor, Ele é a tua força e Ele vai te fazer andar em lugares altos. Aleluia! A fé, querido, ela cresce mais rápido quando somos desafiados. O que Abacuque nos ensina é que por meio das dúvidas, do sofrimento, a nossa fé, ela é e será aperfeiçoada. Diga uma fé aperfeiçoada. Diga uma fé aperfeiçoada. Sabe, quando nós começamos a ler o livro de Abacuque, Abacuque capítulo 1, ele fala sobre como Abacuque estava se queixando diante de Deus, da injustiça que Judá estava vivendo. Ele estava incomodado porque ele dizia assim: Deus, parece que tu não vês o que está acontecendo. Olha quanta injustiça. Olha como o povo está, como a situação. E Deus se mantinha em silêncio. É tão difícil quando Deus se mantém em silêncio, mas eu quero te contar um segredo para você. Quando Deus está em silêncio, aleluia, é porque Ele já tem a estratégia pronta. Então Ele não precisa gastar tempo, gastar para falar aquilo que já está pronto. Então apenas confie em Deus. Por que tanto sofrimento? E Deus fica caladinho. Deus, por que Deus? Parece que a coisa não acaba e Deus está quietinho. Em Abacuque 1, 2, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, ó. Ele está tão injuriado. E ele diz assim, ó: até quando a injustiça vai prevalecer? A maldade está em todo lugar e a justiça está pervertida. O profeta pergunta como é que Deus, olhando do céu, vendo tudo o que está acontecendo, permitia que o ímpio triunfasse. Então o Senhor, Ele diz que, Ele fala primeiramente ao profeta dizendo: Abacuque, eu estou levantando agora os caldeus, para que eles venham disciplinar os babilônicos, para que eles venham disciplinar essa nação. E é interessante que a nação, ela estava sendo governada pelos sírios. Só que Judá, o povo de Deus, havia se corrompido com os seus deuses, com as coisas mundanas, com a sua maneira de viver. O povo havia pecado, o povo estava se afastando cada dia mais. E a Bíblia diz que até os sacerdotes se corrompiam. Havia uma injustiça nacional, as leis eram frouxas,
Os anciões, eles aceitavam suborno e o povo estava sofrendo com isso. Não parece nada um quadro meio parecido com o Brasil. Hoje nós estamos vivendo no Brasil não só as nossas leis, mas também no mundo clérigo, ou seja, nas igrejas, homens que eram chamados de sacerdotes estão envergonhando a casa de Deus, que era o lugar de santidade, de adoração, está virando um lugar de bagunça. Não, parece que não comunica muito com o período em que nós vivemos. É um escândalo atrás do outro. É abrir a televisão, é abrir a internet e você vê fulano, ciclano. E aí as pessoas perguntam, Deus, o que está acontecendo? Calma, que tem projeto de Deus nisso aí. Como assim, pastora? Tem projeto de Deus. Deus não está dormindo. Deus não está aquém daquilo que está acontecendo. E a resposta natural é que Deus, Ele diz assim, olha, Abacuque, na situação que está, presta atenção, querido. Deus fala, eu não permitiria que uma sociedade injusta me representasse. Tem muita gente crente, que diz que é crente, eu sou da igreja, é uma vergonha, é uma fraude. E Deus está dizendo, olha, eu não quero que essa sociedade injusta me represente. Por isso, eu estou fazendo algo que está movimentando. Sabe quando, nesse tempo, os babilônicos, caldeus, eles eram um povo sujeitado aos sírios, porque quem governava eram os sírios. Os babilônicos, eles estavam sujeitos aos sírios. Mas, de repente, um homem sobe ao trono, chamado Nabopolassar. Ele toma o trono da Babilônia. Então, ele se junta com os caldeus e ele esmaga os sírios. E essa surpreendente virada de poder, os sírios dominados agora são derrotados. Porque os caldeus, eles tinham um exército destruidor, violento. Eles tinham até medo, porque eles eram homens impiedosos. Não existia criança, mulheres, para eles eram inimigos. E Deus, então, Ele diz, olha, eu estou no meio dessa situação, desse quadro que parece bagunçado. Porque Abacuque diz, até quando, Deus? Até quando eu vou ter que sofrer? Até quando veremos no rosto das pessoas o sofrimento? E Deus fala assim, eu estou usando essa situação para corrigir, aleluia. Eu estou usando essa situação, os babilônicos, eu estou levantando eles para corrigir o meu povo. O nosso problema no Brasil, gente, o problema não é se foi preso, se não foi preso, se é injusto, se não é injusto, se o presidente é isso. O nosso problema não é isso. O nosso problema, sabe o que é? A falta de caráter, é o pecado. E isso não está apenas lá, mas está em toda a sociedade. Por quê? Porque o povo se envolveu tanto com as coisas do mundo. E é tão bom eu vir à igreja, mas eu não tenho muito compromisso. Eu tenho mais compromisso com as minhas coisas do que as coisas de Deus. Só que o povo esqueceu e nós também esquecemos que aquilo que nós temos, nós cantamos aqui quarta-feira, tudo o que eu tenho foi Deus quem me deu. Tudo o que eu tenho é Ele que nos deu. E nós acabamos então transferindo a nossa adoração, o nosso culto, num dia como hoje. Fazia tempo que não dava um sol, eu vou para a praça. Querido, aí você quer que as lutas amenizam, você quer que a guerra pare. Então Deus diz ao profeta, eu estou corrigindo Judá.
Sabe, querido, Deus fala assim, Abacuque, aí Abacuque fica triste. Deus diz assim, Abacuque, deixa eu te falar uma coisa, apesar da aparência, o ímpio nunca tem um verdadeiro sucesso. Então isso, coloca isso no teu coração. Ah, pastora, está difícil. Ei, acalma o teu coração, aquiete o teu coração. Apesar da aparência, está ganhando o ímpio. Ele está tripudiando. Mas ele nunca, porque é Deus que está falando, ele nunca terá um verdadeiro sucesso. Oh, aleluia. O profeta determinou-se então a confiar em Deus. E aí é nesse momento que ele chega no ápice da sua fé. Deus fala ao profeta, Deus vem e diz, eu estou agindo. Como tu estás agindo, Senhor? E aí Deus fala lá em Abacuque capítulo 2, porque eu estou para fazer algo tão grande nos vossos dias. Uma obra de uma magnitude tão grande e excelente, que as pessoas não vão acreditar. Quando Deus está falando isso aqui, Deus está falando da forma como Ele suscitou, como Ele levantou os caldeus, como Ele traz um império que era poderoso, imbatível, forte, de repente, do nada é engolido pelo exército babilônico e pelos caldeus. Deus está dizendo, olha, eu estou prestes a mostrar quem manda. Eu estou prestes a revelar algo que para muitos é inacreditável. E Deus fala, Abacuque, eu posso erguer e eu posso derrubar nações, para não mencionar indivíduos. Então aquieta o teu coração, porque esse momento angustiante que você está vivendo, parece que uma guerra não tem fim. Deus está dizendo, aquiete o teu coração, porque eu estou agindo. Eu levanto e derrubo. Tem gente aqui que perdeu coisas que diante do seu propósito, do seu sonho, aquilo se desfez. Por quê? Porque você perdeu. E aí você ficou triste com Deus. Literalmente é isso que o profeta, ele está reclamando diante de Deus. E Deus diz assim, olha, aquilo que você está vendo não é algo eterno não. O sucesso deles não é verdadeiro. Porque eu, o soberano, eu tenho poder para levantar e para derrubar nações, aleluia. Sabe, muitas vezes nós nos perguntamos, pastora, por que o mal triunfa? Parece que as coisas acontecem sem que haja juízo. O injusto é injustiçado mais. Em vez do justo ganhar, o injusto é que ganha. Deus, ele não faz vistas grossas para o mal, querido. Deus, ele diz, eles fazem as suas próprias leis. Deus está dizendo, Abacuque, te aquieta, porque agora é a hora de você viver uma fé mais elevada. Eu entendo todo o teu questionamento, mas eu quero te dizer, aleluia, eu quero dizer que eu sei que eles fazem as leis deles, mas eu estou agindo. Quer dizer que Deus continua no controle. Ele não vai permitir que a injustiça venha prevalecer. Entenda que Deus está agindo. Você diz, pastor, eu estou lutando faz horas. Eu estou lutando. Parece que nada acontece, as coisas não se abrem, querido. É o momento de você ter uma fé perseverante, uma fé autêntica, uma fé viva. Você não está vendo, mas você precisa crer que Deus está agindo. Você não está vendo nada se movimentar, mas você precisa se posicionar e declarar, Deus está agindo. Tudo está se perdendo, mas a tua palavra se posicione e declare, Deus está agindo. Deus pede a Abacuque, Abacuque, eu quero que você escreva aquilo que eu estou te mostrando.
Embora uma nação se levanta para destruir, Deus, ele diz, eu virei para restaurar. Escreve isso aí. Eu vou sustentar. Porque eu quero que Judá volte-se para mim. Sabe, isso se refere a nós, independente das lutas e das guerras que você está enfrentando, há um propósito de Deus. E esse propósito dele é qual, pastora? É você se achegar mais perto dele. É você ter um relacionamento com ele. Porque no meio das lutas, nós não vamos ficar aqui ilhados, não. Nós trabalhamos, você sai todo dia, você trabalha, você exerce a tua profissão, você cuida da tua casa, das tuas coisas. Então você está envolvida lá fora. Mas é nesse contexto que Deus, ele diz, olha, em meio de tudo isso, eu quero dizer, não abaixa a guarda não, porque eu estou com você, então eu tenho um propósito, e o propósito disso, eu não vou abrir mão até que você seja resgatado, seja restaurado. Sabe quando Deus, ele fala, escreve a visão, ele está dizendo, escrever literalmente, fala assim para até aquele que passe correndo, veja. Escrever a visão, ele estava sem visão, ele estava sem expectativa, a visão que ele via, ele estava oprimido, ele estava depressivo, não havia expectativa, com toda aquela guerra acontecendo, e aí Deus chega para ele e fala, escreve a visão, aleluia, escrever a visão quer dizer, Deus já te deu palavras proféticas, escreva, declare o propósito de Deus, porque vai acontecer, vai acontecer. Escrever é profetizar, é declarar o que Deus tem falado para você, qual é a palavra que Deus tem ministrado ao teu coração nesses últimos dias. Declare em alta voz, vai se realizar, algo novo vai acontecer, o novo de Deus está vindo, está brotando, ainda que muitos não veem, mas nós precisamos falar. Aleluia, o favor de Deus, nós vamos entrar num ano de favor de Deus, de graça imerecida, nós não merecemos, mas Ele voluntariamente vai nos dar, voluntariamente vai nos abençoar, vai nos levantar, aleluia, está prestes a acontecer esse tempo. Deus fala para o profeta, está chegando, não vai demorar. Então o que eu preciso fazer, pastora? Eu preciso continuar confiando. É um tempo de alegria, de prosperidade, de um cuidado de Deus chegando. Deixa isso entrar no teu coração. Declare com a tua boca. É um tempo onde Deus está visitando a terra. Deus está visitando este lugar, Deus está visitando essa igreja, Deus está visitando as células. A nossa palavra de fé, olha só, a tua palavra de fé, ela tem o poder de alinhar céu e terra. Eu vou dizer de novo, a tua palavra, eu creio, vai acontecer, ela alinha o céu com a terra. Não tem demônio que possa descosturar. Não tem demônio. Aquilo que é costurado pelo Senhor, não tem demônio que possa descosturar. Não tem demônio que possa ir lá tentar rasgar, não vai conseguir. Porque o que foi alinhado na presença de Deus vai acontecer. Sabe, Deus, o Senhor está no seu santo templo. Nunca pense que Deus está sem poder ou inativo. Ele está no tempo dele, aleluia.
Ele está no seu trono e de lá Ele vê. A Bíblia diz: depressa vem nos socorrer. Você não está esquecido, não é o teu fim. O livramento, o socorro de Deus está chegando, amada. Creia, não é simplesmente um exercício intelectual. A fé não é construída apenas no exercício intelectual. A fé, ela é construída sobre o intelecto, sim, mas não apenas sobre ele, mas sobre a palavra, sobre as nossas emoções. Ela é fundada na palavra de Deus. Não basta fazer um exercício, eu creio. Não adianta se você não ler, se você não se aplicar, se você não entregar. Ela se torna inútil, porque ela tem que estar fundamentada na palavra. Abacuque, ele compreende que essa experiência de devastação, de guerra, ele começa a ver o cenário do que vai acontecer. Porque o Senhor diz assim: olha, a figueira não dará frutos porque está murcha. A videira está tudo murcho, não tem fruto, está tudo seco. Não há vacas nos currais, não há pastagem, não há colheita. Essa é a visão que viria para o futuro. Oh Deus, às vezes você olha e diz assim: meu Deus, vai ser mais difícil ano que vem. Quem sabe, pode até ser. Mas nós não olhamos pelo que nós vemos, nós olhamos pelo que nós cremos. A Bíblia diz que no meio de todo aquele contexto, aonde as videiras, aonde as figueiras seriam destruídas, o campo não haveria mais alimento. Ele é tomado por uma fé soberana, sobrenatural. E diante da perspectiva de destruição, há uma paz. É essa paz que Deus deseja que esteja no nosso coração. Embora todas as coisas deveriam acontecer, e ele se levanta e diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que não haja vacas nos currais, todavia, quer dizer, portanto, quer dizer, eu decido, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Você pode aplaudir ao Senhor. Olha a visão dele. Pode tudo isso estar diante de mim para acontecer, porque o Senhor falou, vai acontecer. Mas todavia eu decido. É você que decide o que você vai passar, o que você vai enfrentar. É você que decide. Então decida ser vitorioso. Decida ver a vitória de Deus chegando sobre a tua vida. Ele declara: eu exultarei, quer dizer, eu vou me alegrar naquele que tem a minha vida em suas mãos. É nele, pode tudo desmoronar, mas é ele que nos sustenta, aleluia. Havia uma paz que sustentava o profeta. Ele aprendeu a ouvir e a descansar em Deus. Querido, Deus não fica sozinho quando é rejeitado. Quando o homem rejeita Deus, Deus não fica sozinho e nem depressivo, mas o homem fica. Abacuque, ele começa uma conversa com Deus lá em Abacuque capítulo 1. Uma conversa sem esperança, com dúvida, revoltado, não havia confiança, não havia mais visão. Mas ele termina no capítulo 3, cheio de fé, de confiança, com uma nova visão. Que visão? Deus vai fazer, Deus já está agindo, vai acontecer. E ele termina o capítulo 3 dizendo: porque Ele é a minha força, e Ele me fará andar
nas alturas. Esse é um tempo de Deus para a nossa vida, o ministério de louvor. Esse é um tempo de Deus para essa igreja, para você, querido. Pode ter perdido muita coisa, mas vai retornar